Versão brasileira. Desperta tu que dormes. Olá, dorminhocos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Portanto, despertai, despertai. Episódio 34. A estratégia perfeita. Nesse vídeo, você verá Satanás relatando seus planos de destruição através de uma ferramenta aparentemente inofensiva, mas que tem um poder enorme de autodestruição. Essa ferramenta e instrumento utilizado no nosso tempo presente são os desenhos animados, os quais são feitos com um viés ideológico para múltiplos propósitos e, acima de tudo, para destruir tudo o que Deus criou na sua forma mais plena e perfeita. Cuidado, pois as crianças estão na mira do inimigo e nossa função é protegê-las. Satanás é o pai da mentira e ele tentará deturpar a verdade. Vejam o primeiro vídeo como a prova viva de que ele está atuando no nosso meio para assim se colocar como um ser bom, o qual a própria Bíblia diz que nele não há verdade e nele não há luz, mas apenas maldade, mentira e trevas. Um alerta para os pais, veja esse vídeo. Era uma vez uma cidade brilhante protegida por portões dourados, conhecida como Paraíso. Era reinada por seres de pura luz, anjos que veneravam o bem e defendiam tudo do mal. Lúcifer foi um desses anjos. Era um sonhador com ideias fantásticas sobre toda a criação. Ah, sim, sabemos. Mas foi visto como problemático pelos anciãos do paraíso, por acharem que sua forma de pensar fosse perigosa para a ordem do mundo dele. Chega da pena, né? Então ele observou enquanto os anjos expandiam o universo como achavam melhor. Dos primórdios da Terra criaram Adão e Lilith. Quem? Iguais como os primeiros da humanidade. Porém, mesmo assim, Adão exigiu controle e Lilith se recusou a obedecer suas ordens. E então fugiu para o jardim. Atraído pela independência de Lilith, Lúcifer a encontrou e os dois sonhadores se apaixonaram perdidamente. Juntos, desejavam compartilhar a magia do livre-arbítrio com a humanidade, oferecendo o fruto da sabedoria para a nova parceira de Adão, Eva, que aceitou. Mas tal presente trouxe uma maldição. Por ser um ato de desobediência, o mal foi capaz de se instaurar na Terra. Com ele, um novo reino de trevas e pecado, e a ordem que o paraíso se esforçava para manter foi quebrada. Como punição por tal ato imprudente, o paraíso lançou Lúcifer e sua amada para a obscura cratera. Alô? Pode ir? Estão dizendo por aí que Super Drag é pra criança. Quê? Vocês estão achando que eu tô com cara de galinha pintadinha? Comigo não, viado! Vai ter desenho de viado na Netflix, sim! Ah, que deleite é falar sobre minha obra-prima moderna, os desenhos animados. Muitos me subestimam, acreditando que minha atuação é direta, grotesca ou óbvia. Mas não. Minha genialidade está em operar de forma sutil, infiltrando-me em cada aspecto da vida cotidiana, especialmente onde as mentes são mais vulneráveis, nas crianças. Os pais deixam seus filhos diante de telas sem supervisão, confiando cegamente no brilho colorido e nas histórias aparentemente inocentes que surgem diante deles. É exatamente isso que eu quero. Um público cativo e desprotegido, absorvendo tudo o que eu e meus servos preparamos com cuidado. A mente infantil, o campo de batalha perfeito. Por que crianças? Porque suas mentes são como argila, prontas para serem moldadas. Os pais acreditam que desenhos são apenas entretenimento, mas eu os vejo como ferramentas para incutir ideias que minam a verdade divina. Enquanto os pais estão distraídos, eu trabalho incessantemente para implantar pensamentos que mais tarde crescerão como ervas daninhas em seus corações e mentes. Desconstruindo a verdade bíblica, minhas maiores vitórias estão nos desenhos que desafiam diretamente os ensinamentos bíblicos. Temas como rebeldia contra a autoridade, zombaria da criação divina e glorificação de poderes contrários à vontade de Deus estão escondidos em roteiros aparentemente inocentes. Quando um personagem que deveria representar bondade escolhe desobedecer e é recompensado por isso, a semente é plantada. Desobedecer não é tão ruim assim.
Eu também adoro quando consigo ridicularizar ou distorcer personagens que representam valores cristãos. O que antes era sagrado torna-se alvo de piadas. Assim, as crianças começam a questionar os fundamentos que deveriam guiar suas vidas. A sexualidade como campo de manipulação. Aqui reside uma de minhas estratégias favoritas: normalizar o que a Bíblia chama de abominação. Eu introduzo relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo como algo completamente natural, até adorável. Faço isso gradualmente, de forma que até os pais mais atentos se perguntem: será que há mesmo algo errado nisso? Os personagens que eu uso para essas mensagens são carismáticos, engraçados e muitas vezes os mais adorados pelos pequenos. Assim, a ideia se solidifica sem resistência. Em breve, aquilo que deveria ser discernido como contrário à palavra será considerado amor e aceitação. A destruição dos lares. Meu objetivo final é entrar nos lares e causar divisão. Quero que pais e filhos vivam em mundos completamente diferentes, incapazes de se comunicar. Enquanto os pais confiam cegamente nas plataformas como Netflix, Amazon e YouTube, eu aproveito para disseminar minha agenda. Não é coincidência que muitos desses desenhos sejam recheados de mensagens que incentivam a independência extrema, onde as crianças são encorajadas a acreditar que sabem mais do que seus pais. Essa semente de rebeldia é crucial para afastá-las da autoridade, tanto familiar quanto divina. A cegueira dos pais. Como eu me regozijo na complacência dos pais modernos. Eles acreditam que os desenhos de hoje são como os de suas infâncias, inocentes e despretensiosos. Não verificam o conteúdo, não investigam as mensagens, não perguntam o que seus filhos estão assistindo. Muitos nem sequer percebem que as plataformas que seus filhos acessam são cuidadosamente calibradas para oferecer conteúdos que promovem exatamente os valores contrários aos de Deus. A partir do momento em que deixam seus filhos livres para consumir qualquer conteúdo, estão na prática entregando-os nas minhas mãos. Os meus servos na indústria. Você acha que os desenhos são criados por acaso? Não, eu coloco servos leais nas posições certas. Escritores, animadores, produtores, todos conscientes ou inconscientes da minha influência, trabalham para transformar suas produções em ferramentas de doutrinação. Eles sabem que as crianças absorvem tudo com facilidade. Então criam histórias com heróis que desafiam a moralidade tradicional, vilões que são mais adoráveis do que os mocinhos, e narrativas que promovem a aceitação de valores que vão contra a Bíblia. A estratégia do disfarce. Minha arma mais poderosa? A sutileza. Eu raramente uso algo que chame atenção de imediato. Ao invés disso, introduzo minhas ideias de forma gradual, episódio após episódio, temporada após temporada. Quando os pais percebem, se é que percebem, já é tarde demais. Os pais devem entender que não estou apenas querendo entreter. Meu objetivo é claro. Quero preparar uma geração inteira para se rebelar contra Deus, contra seus pais e contra tudo o que é santo. Como resistir à minha influência? Aqui está a parte interessante. Os pais ainda têm poder, mas poucos o exercem. Eles podem monitorar, ensinar, explicar e proteger. Podem mostrar aos seus filhos a verdade da palavra antes que eu tenha a chance de deturpá-la. Podem filtrar os conteúdos e criar um ambiente onde minhas mensagens tenham dificuldade de penetrar. Mas, claro, minha esperança é que eles continuem cegos, ocupados demais com seus próprios afazeres para notar o que está acontecendo bem diante de seus olhos. Afinal, quanto mais eles ignoram, mais eu avanço. Os desenhos animados são uma das minhas estratégias mais eficazes na batalha por esta geração. Eu os uso para entrar nos lares, manipular as mentes das crianças e destruir os fundamentos bíblicos. A cada episódio, a cada clique, minha influência cresce. Pais, fiquem atentos. Ou continuem dormindo enquanto eu moldo o futuro à minha imagem. A escolha é de vocês. Mas tenho que falar um pouco sobre a cereja do bolo, o qual tem uma importância imensa.
para essa minha estratégia, que são os influenciadores. Os influenciadores. Que ferramenta maravilhosa eu encontrei nos últimos anos para potencializar minha estratégia. Esses jovens e adultos carismáticos, com milhões de seguidores nas redes sociais, são uma extensão perfeita da minha influência. Muitos deles nem sequer percebem que estão sendo usados por mim. Mas outros, esses sabem muito bem o papel que desempenham e são recompensados generosamente por isso. A estratégia dos influenciadores. Os influenciadores são o canal perfeito para levar as mensagens escondidas em desenhos, filmes e séries diretamente ao coração de crianças e jovens. Eles têm a confiança de seu público e, mais importante, a admiração. Tudo o que um influenciador recomenda é recebido como verdade, sem questionamentos. Se os adultos caem na balela do jogo do tigrinho, quanto mais as crianças e jovens que ainda não têm uma formação mental adequada. Por que usar influenciadores? Porque eles têm aquilo que pais e líderes espirituais muitas vezes não conseguem alcançar: a atenção e o respeito incondicional das crianças e dos jovens. Eles são os amigos modernos que falam a mesma língua, entendem as tendências e parecem genuínos. Quando um influenciador promove um desenho, filme ou série, ele não está apenas sugerindo entretenimento. Ele está, na verdade, abrindo uma porta para as mensagens subliminares que eu inseri cuidadosamente nesses conteúdos. Os grandes pagamentos. É claro que influenciadores não trabalham de graça. Aqui entra outro aspecto da minha estratégia: o dinheiro. Grandes corporações, muitas das quais também operam sob minha influência, investem somas absurdas para que esses influenciadores promovam suas produções. Quando eles aparecem em vídeos, posts ou lives recomendando um desenho inofensivo, o objetivo real não é apenas ganhar visualizações, mas plantar ideias. A mensagem é simples: se o seu ídolo assiste, você também deveria assistir. O que os jovens não percebem é que, por trás do carisma e das palavras persuasivas, há uma máquina inteira dedicada a deturpar seus valores, atingindo o público juvenil. Os influenciadores são mestres em capturar o público juvenil. Eles sabem como usar linguagem descontraída, memes, músicas populares e tendências para atrair atenção. Uma vez que conseguem essa atenção, inserem as recomendações como se fossem algo natural. Eu adoro quando um influenciador recomenda um conteúdo com mensagens de rebeldia ou autossuficiência. É sutil, mas eficaz. Por exemplo, desenhos que exaltam crianças que se rebelam contra pais injustos, ou que ensinam que a verdadeira felicidade está em fazer o que bem entender, ignorando qualquer forma de autoridade. Essa mentalidade é exatamente o que quero promover. A ideia de que a obediência é opressora, que a autossuficiência é a maior virtude e que os pais ou líderes espirituais são antiquados e irrelevantes. O desinteresse pelas coisas de Deus. Meu objetivo final é sempre o mesmo: afastar o máximo de pessoas possível de Deus. Tudo o que faço, seja nos desenhos animados ou nas redes sociais, é com esse propósito em mente. Quando um jovem passa horas consumindo o conteúdo promovido por influenciadores, ele se torna cada vez mais insensível às coisas espirituais. A Bíblia começa a parecer distante, as orações se tornam enfadonhas, e a ideia de santidade soa como uma prisão. Além disso, eu me certifico de que os influenciadores promovam valores que são completamente opostos aos de Deus. Eles exaltam o ego, a busca incessante por prazeres e a ideia de que você é suficiente por si mesmo. Não há espaço para Deus nesse cenário. O papel dos pais na era dos influenciadores. O mais interessante é que muitos pais não têm ideia do poder que esses influenciadores têm sobre seus filhos. Enquanto acreditam que seus filhos estão apenas assistindo vídeos engraçados, na verdade, eles estão sendo doutrinados. Os pais precisam entender que esses influenciadores são peças fundamentais na minha estratégia. Eles não são apenas criadores de conteúdo,
São ferramentas para levar minha mensagem ao maior número de crianças e jovens possível. A grande ilusão. Minha maior vitória é fazer com que tudo pareça inofensivo. Afinal, quem poderia imaginar que aquele influenciador sorridente, que grava vídeos engraçados ou dá dicas de estilo, está contribuindo para uma agenda tão sombria? É exatamente essa a beleza da minha estratégia. Os desenhos, filmes e séries que eles promovem são apresentados como entretenimento, mas estão repletos de mensagens que incentivam a rebeldia, a desobediência e, o mais importante, o desinteresse por Deus. Quanto mais as crianças e jovens consomem esse conteúdo, mais distantes ficam da verdade. E isso, meus caros, é o meu maior triunfo. Os influenciadores são soldados perfeitos na minha guerra contra a humanidade. Eles têm o poder de moldar mentes, influenciar comportamentos e afastar as pessoas de Deus. Tudo sob o disfarce de entretenimento e autenticidade. Pais, abram os olhos. Não é apenas sobre o que seus filhos assistem, mas também sobre quem eles escolhem ouvir e admirar. Cada like, cada comentário e cada minuto passado diante de um influenciador pode ser mais um passo na direção errada. Mas não abram os olhos. Foi apenas um conselho irônico da minha parte. Eu obtenho lucro com sua negligência e sono. E enquanto vocês dormem, eu trabalho. Afinal, essa é minha estratégia perfeita. Portanto, eu finalizo dizendo: muito cuidado com seus filhos. Em mim não há bondade, apenas maldade. E jamais brinco em serviço até que chegue o grande dia da minha condenação eterna. Mas até lá, tragarei o máximo que eu puder, começando dos menores pequeninos que um dia se tornarão adultos corrompidos nos seus entendimentos. Não duvide. Mas se duvidas, problema seu. Meus irmãos, o assunto é muito sério. Esse vídeo relata a realidade a qual está com um poder de penetração muito grande em vários lares. O diabo tem estratégia de sobra para perverter o mundo ainda mais. Muito cuidado no que seus filhos assistem. Sejam vigilantes. Orem para que Deus livre seus lares das ciladas do diabo. Orem por seus filhos, consagrem-os a Deus e sejam um agente de evangelização na vida do seu próximo, para que ele assista esse vídeo que foi feito para desfazer as obras do diabo. Esse canal mostra as obras do diabo na própria perspectiva de Satanás, para que assim a mensagem tenha um impacto original do real intento do diabo, e como de fato ele age desde o dia que o mesmo foi expulso do céu. Espero que você tenha a coragem de compartilhar esse vídeo, pois para produzir tal conteúdo é pago um certo preço. Que Deus proteja você e sua casa em nome de Jesus. Amém. Diz que é cristão, mas tá colocando bolo fofos pro seu filho assistir. Marcha o Urso, Peppa Pig, desenhos da Netflix que distorcem a identidade de gênero do seu filho, mexe com a cabeça da criança. Depois reclama que a criança tá vendo coisa dentro de casa, conversando sozinha, tá rebelde e ainda tá falando todos. Mas fica até o final desse vídeo que eu vou te dar uma solução. Muitos desenhos que parecem inofensivos acabam promovendo mensagens e valores que vão contra a fé cristã. Umas histórias exaltam a violência, desrespeitam a autoridade e trazem conceitos espirituais distorcidos que podem confundir as crianças. A Peppa Pig mesmo, ela despreza a autoridade dos pais com atitude de desdém. E ainda por cima manipula eles fazendo choro, birra, bem manipuladora. Bem debochada, é isso que você quer pro seu filho? Bolo Fofos, além de estimular a birra no seu filho, não traz noção de começo, meio e fim. Tem terror noturno, não incentiva o desenvolvimento da fala e tem muito estímulo visual. A Marcha o Urso, então, é endemoniada aquela criança. Rebelde, não respeita a autoridade dos pais, tem desperdício de comida, entre outras coisas. Então já viu, né? Tá, Laís, e qual que é a solução pra essas coisas? O Clubinho da Fé. Faz o que eu faço aqui na minha casa pros meus filhos. Você já ouviu falar do Clubinho da Fé? Não? Vai ouvir agora. O Clubinho da Fé é uma plataforma de desenhos bíblicos infantis. Isso mesmo, aqui você encontra bastante conteúdo relacionado às coisas de Deus para entreter o seu pequenino e ensiná-lo sobre as escrituras. A plataforma conta também com atividades escolares, jogos e desenhos para colorir, tudo em PDF para você imprimir e se divertir com seu pequeno. E com investimento único de apenas R$ 37,00. Exatamente, você paga uma vez só, não tem mensalidade igual a Netflix. E o acesso é vitalício, você apresenta Jesus pro teu filho de uma forma lúdica e dá glória a Deus. É pra glorificar de pé, não é verdade? Pra saber mais ou pra adquirir, é só entrar no meu perfil e clicar no link da bio. Aproveita, deixa aqui nos comentários qual desenho que você já percebeu que não é muito bom pro teu filho. Salmo 127:3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Portanto, cuidem muito bem dessa abençoada herança de Deus.
Saiba que o diabo não está de brincadeira na Terra.